sabe quem foi Fernando Henrique Cardoso? Pois bem, ele foi um sociólogo, cientista político de notoriedade nas décadas de 1960 e 1970. Também ficou muito mais conhecido após ingressar na sua carreira política. Foi eleito presidente do Brasil no ano de 1994, tomou a frente do país durante 8 anos, sendo reeleito em 1998. Na década de 1970, aproximou-se de nomes importantes da política brasileira e acabou recebendo um convite: entrar no meio e tornar-se político. Apesar da objeção de sua esposa, Ruth Cardoso, ele entrou no Movimento Democrático Brasileiro, MDB, e se candidatou a senador na eleição de 1978. Acabou herdando a vaga no Senado e sendo empossado em 15 de março de 1983. Começava aqui uma carreira política que se estendeu por 2 décadas. Ainda em 1985, ele se candidatou à Prefeitura de São Paulo, mas foi derrotado por Jânio Quadros. Em 1986, surfou na onda de sucesso do PMDB. Essa popularidade do PMDB se relacionou com o sucesso temporário do Plano Cruzado, que foi responsável por estabilizar a economia de maneira artificial naquele ano. Fernando acabou sendo reeleito senador, com mais de 6 milhões de votos. Como senador, se tornou o líder do PMDB e foi membro da Constituinte responsável pela elaboração da Constituição de 1988. No decorrer da Constituinte, Fernando e diversos outros políticos romperam com o PMDB e fundaram o Partido da Social Democracia Brasileira, sob a liderança de Mário Covas. Foi nomeado no dia 19 de maio de 1993 e ele tratou de montar a sua equipe com economistas que já tivessem elaborado outros planos econômicos. O presidente do ministério propôs o Plano Real, uma reforma econômica profunda no país. O plano foi aplicado em 3 diferentes etapas e todas elas implantadas de maneira aberta à população. A ideia era passar segurança para a população sobre o que estava sendo feito. Na primeira fase foram realizadas medidas para estabilizar as contas públicas. Na segunda fase foi lançada a Unidade Real de Valor, a URV, moeda paralela que fez transição ao real. A terceira fase foi a implantação efetiva do real. O sucesso do Plano Real fez com que a economia brasileira se estabilizasse após uma década de crise contínua. Assim, se em 1993, antes do Plano Real, a inflação tinha sido de 2.000% em 1995. Depois do Plano Real, a inflação já tinha caído para 22%. No final de 1994, os efeitos já foram sentidos e isso gabaritou Fernando Henrique Cardoso para a eleição presidencial. A Catedral de Brasília, Fernando Henrique. Estão à vista, o presidente acena para todos. Já está agora aproximando-se do Rolls Royce presidencial, o presidente Fernando Henrique Cardoso. Do outro lado, o vice-presidente Marco Maciel. Apesar de não ser muito grande, também não é muito pequeno. Vamos ver os agentes da Polícia Federal, qual deles vai ficar para trás. Defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. O governo de Fernando Henrique Cardoso teve início no ano de 1995, tendo seu fim marcado em 2003, quando Luiz Inácio Lula da Silva assumiu pela primeira vez a presidência do Brasil. Neste período, a economia foi enfim estabilizada após anos de recessão econômica, a qual foi provocada pelo alto gasto de governos militares com políticas internacionais na década de 70. Com um grande movimento de privatização durante seu governo, o presidente vendeu para a iniciativa privada e colocou no mercado financeiro parte das empresas públicas brasileiras. Seu governo passou pela aprovação do setor financeiro, mas enfrentou muitas críticas dos setores mais baixos da população, que queriam pleno emprego, mas também acesso à saúde, à educação, à moradia e à alimentação digna. Esses problemas somente foram resolvidos, em partes,
com as reformas de base propostas pelos governos posteriores. Além disso, um dos principais feitos do seu governo foi a criação das agências regulatórias e a mudança da legislação que rege o funcionalismo público, o fim da hiperinflação, bem como a introdução de programas de transferência de renda e a criação de programas sociais pioneiros, como o Bolsa Escola, o Vale Gás e o Vale Alimentação. Ele também enfrentou crises mundiais durante seu governo, como a crise do México em 1995, a crise asiática em 1997, a crise russa em 1998 e em 2001 ele enfrentou a crise argentina. Internamente, ele enfrentou uma crise em 1999, quando houve uma forte desvalorização do real depois de o Banco Central abandonar um regime de câmbio fixo e passar a operar em regime de câmbio flutuante. O salário mínimo em 8 anos passou de R$ 70 para R$ 200 em termos absolutos. Já em termos reais, o seu crescimento foi de 44,28%. No seu governo, a dívida pública do Brasil, que era de 60 bilhões em julho de 1994, saltou para 245 bilhões em novembro de 2002. Principalmente devido às altas taxas de juros e pela absorção das dívidas dos estados da federação com a lei de responsabilidade fiscal. Com as privatizações de empresas estatais, conseguiu gerar para o Tesouro Nacional uma receita de 78,61 bilhões, sendo 95% em moeda corrente. Ao fim do seu mandato, foi registrado um crescimento de 19,39% do PIB. Ele assumiu com a inflação em 22,41% e entregou a 12,53%.